Querido Deus, Pai que está no céu, muito obrigada, Senhor, pela semana. Obrigado. Estamos juntos aqui desde terça-feira, toda noite. E hoje nós agradecemos a presença de cada um que está aqui. Sim, os adultos, as crianças que vieram, os adolescentes. Mas nós estamos aqui, Senhor, num propósito de estudar a Tua palavra. Sim, já brincamos, já sorrimos. E agora nós vamos ler a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Sim, que o Teu Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever, e que o Senhor se importa com cada um de nós, o Senhor nos ama, que faça que na nossa vida, no nosso coração, haja espaço para a Tua palavra. Amém. Que o Senhor possa guiar cada pessoa que veio aqui. Abençoe a vida de cada um, pois o Senhor conhece cada um. Sim, Deus. E nos guia no estudo da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos para o estudo de hoje. Falta 1 minuto para 8 horas. É o tempo de eu tirar minha Bíblia aqui do saco. Exatamente, 1 minuto para as 8 é 7h59. Perfeito. Olha, pessoal, ontem à noite, nós estudamos aqui sobre a volta de Jesus, não foi? Nós vimos aqui algumas coisas que vão acontecer no dia da volta de Jesus. O que você se lembra que de ontem, que vai acontecer no dia da volta de Jesus? Uma coisa que aconteceu aqui, nós ensinamos. Muito bem, João Lucas. Os mortos vão ressuscitar. Glória a Deus. Os mortos que morreram com a fé vão ressuscitar na volta de Jesus. Muito bem. O que é mais que vai acontecer no dia da volta de Jesus? Uma coisa ruim. Essa aí pegou pesado. Como é? Os anjos vão descer e trocar também. E levar os salvos, né? O que mais? O que vai acontecer de ruim? Os ímpios pedirão para que os muros caiam em cima deles. Os muros. O desespero dos que não estiver preparado para esse dia, né? Né, Davi, você quer dizer? Vai ter um desespero terrível com aquelas pessoas que não se ligaram, não prestaram atenção, não se prepararam. Então hoje nós vamos estudar outro assunto, mas também ligado com o assunto de ontem. Hoje nós vamos estudar sobre a matemática da vida. Vocês sabiam que nós somos resultado da matemática de Deus? Deus pegou uma coisa, juntou com outra e fez nós. E vamos trocar esse microfone pelo outro? Ou é sua caixa, que está dando estouro, porque esses microfones lá na igreja são perfeitos. Não dão defeito lá. Muito bem. Quem dá são os outros. Então, olha, gente. Deus pegou uma coisa, juntou com outra e fez o ser humano. E isso é o que nós vamos aprender hoje. Tá bom? Ninguém peça água agora, ninguém se levante e ninguém converse. Porque essa mensagem é muito importante para vocês, para todos nós. Então, como nós já vimos que na volta de Cristo os mortos vão ressuscitar, que ontem teve o morto aqui, né? O morto ressuscitou quando os anjos tocaram as trombetas. Então, falar de vida faz a gente lembrar de morte. Porque morte é o contrário de vida. Então, vamos aprender hoje sobre a morte. Jesus disse que os mortos vão ressuscitar. Não são só os mortos salvos. Os mortos perdidos também vão ressuscitar. Mas não vão para o céu, exatamente. Então, vamos ler o primeiro texto de hoje. Quem está com a Bíblia, abra a Bíblia. Em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Em silêncio, gente, em silêncio. Não precisa falar para abrir a Bíblia. Sabe o que é silêncio? Gente, silêncio. Eu repito às vezes que for preciso, mas não fale. Não fale. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Verso 28 e 29. Evangelho de João,
capítulo 5, verso 28 e 29. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Olha o que Jesus disse. Olha. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Jesus garante que vai ter ressurreição para todos, os bons e os maus. Pronto, vamos ler, irmão? Encontrou? Vamos ler. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Olha, não vos maravilheis disto, ou seja, não fique admirado com isto. Por quê? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, quem é que se acha nos túmulos? Os mortos. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Do jeito que ontem o morto saiu, os mortos vão sair. Olha o 29. Os que tiverem feito o bem vão sair para a ressurreição da vida. Eles vão ser levados para o céu com Jesus. E os que tiverem praticado o mal também vão sair da sepultura. Os mortos vão sair da sepultura. Só que eles vão sair na ressurreição do juízo. Ou seja, eles vão sair para serem condenados, destruídos, exterminados. Tá certo? Então vamos aprender uma coisa hoje, gente. Quando as pessoas boas morrem, elas vão para a sepultura, que os outros levam e sepultam. Quando as pessoas más, elas morrem, também elas são levadas para a sepultura. Então, de que Deus formou o ser humano? Vamos ver essa matemática de Deus? Abra a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, como Deus formou o homem. Então, sabendo como Deus formou o homem, não precisa fazer zoada. Silêncio. Eu vou repetir o texto várias vezes para você ficar em silêncio. 2:7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Como foi que Deus fez o homem? Do barro do barro. Mas são dois ingredientes. Deus fez o homem com duas coisas. Dois. Gênesis 2. E do fôlego de vida. Muito bem, Gabriel. Olha, as crianças já sabem. Sabe por que as crianças sabem? Porque a gente ensina elas. E é isso que nós queremos fazer com vocês, crianças. Para que todos saibam, ensinem aos pais de vocês, ensinem às professoras de vocês, ensinem aos amigos de vocês, os parentes de vocês, o seu tio, o seu avô, sua avó. Então a Bíblia é importante para as crianças aprenderem. Olha, como Deus criou o homem? Veja o que o texto diz, olha. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Como é que a gente forma um negócio com o pó da terra? Como é que a gente forma um tijolo? Com barro. Aí a gente faz o que com o barro? Molha o barro. E modela do forma que quiser. Numa forma, né? Como é que a gente faz telha? Telha também não é de barro? Molha, amassa e faz a forma e faz a telha do barro. Então aqui está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. Deus molhou, amassou e modelou um boneco igual nós. Não, mãe, ele Com era perna, lindo. com braço. Ele era lindo, né? Com perna, com braço, com cabeça, com orelha. Certo? Na forma humana. Um boneco. Um boneco de barro. Presta atenção, mensagem, olha. Deus formou o homem do pó da terra. E depois Deus fez o quê? Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Soprou, olha.
no nariz do boneco. Deus soprou no nariz do boneco. E aconteceu um milagre. Ele acordou. E o homem, que era um boneco, agora já não era mais um boneco de barro, porque ele passou a ser uma pessoa viva. Então começou a funcionar o cérebro, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o organismo. O homem passou a ser uma alma vivente. É isso que na minha Bíblia diz. Um ser vivente, um ser vivo. Um ser vivo, inteligente, que pensa, que deseja, que despreza, que faz tudo que a gente faz. Quantas coisas Deus usou para fazer o homem? Duas. O barro e o fôlego. E o fôlego. Esse fôlego, quando ele é tirado da gente, a gente morre. Quando é tirado o fôlego, fica o quê? O barro. Só o pó da terra, porque a gente é sepultado, o morto é sepultado. Depois de um tempo, quando a gente cava lá, viu, Ricardo? Não tem mais nada. Já virou pó de novo. Então, presta atenção, crianças. Deus fez o homem do pó da terra e soprou. Só são duas coisas, o pó e o fôlego. Então, o que acontece quando a gente morre? Quando a gente morre, vamos para o texto, não é o que a gente pensa, nem é o que a gente acha, é o que o texto diz. Vamos ler ainda em Gênesis capítulo 3, o verso 19. Continua o texto falando, capítulo 3, 19. O que acontece quando a gente morre? No suor do rosto comerás o teu pão. É por isso que a gente tem que trabalhar. A gente estuda, a gente corre para conseguir uma profissão, um trabalho, para sobreviver. Ó, do suor do rosto comerás o teu pão. Até que tornes a terra. Deus está dizendo que a gente volta para a terra. Pois dela fostes tomado ou formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que o morto vira? Pó. E tem gente que quer ser muita coisa, mas não passa de pó. Nós somos pó. Agora, e a outra parte? Não são duas? O pó volta para o pó. E a outra parte? O que acontece com a outra parte? O fôlego de vida volta para o Deus. Porque é o dono da vida. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12 diz isso. Só são duas coisas. Uma vai para o pó e a outra vai para o lugar onde estava antes. Vai para o dono, ao todo, o fôlego de vida. 12. Eclesiastes 12, verso 7. Se você aprender essa liçãozinha, o inimigo não poderá lhe enganar. Nunca, jamais. Então é importante essa liçãozinha de hoje. Eclesiastes 12, verso 7. E eu vou pedir ao irmão Edson que coloque Lázaro lá na sepultura, feche a sepultura com a pedra e venha demonstrar na caixa aqui o que é morrer. 12, verso 7. Olha, grave bem na sua cabeça. Nós somos duas coisas juntas. O pó e o fôlego. Então, olha o verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó, o que acontece quando a gente morre? O pó volta à terra como era. E o espírito, esse espírito não é minúsculo na Bíblia, quer dizer fôlego. O fôlego, ou espírito, volta para Deus que o deu. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês importante. Só existe vida em Deus. Se você está vivo, é porque Deus está em você. Diga amém. Amém. Ninguém fica vivo sem Deus. E o inimigo, o povo tem um negócio de dizer aí que o inimigo é poderoso, que não sei o quê. O inimigo, ele não dá vida, nem a uma mosca. Nem a um mosquito ele não dá vida. E os homens que são muito sábios, os cientistas, aqueles homens bem sábios, bem poderosos,
cheios de dinheiro, que podem fazer o que quiser fazer na vida, eles não podem acrescentar 1 minuto de vida. Não tem aparelho que eles consigam comprar para fazer eles ficarem vivos. Porque a vida, olha, a vida é uma centelha de Deus. E quando essa centelha de Deus é tirada de nós, seja por uma bala, seja por um câncer, seja por uma queda de rede, seja por uma facada, seja por o que for, tirou o fôlego, Morreu. o pó volta para o pó e o fôlego volta para Deus. E pronto. E pronto. E o irmão Edson vai fazer uma demonstração aqui. Traga aqui esse caixote, irmão, essa grade. Olha, essa grade, bem bonitinha, foi feita com 2 coisas. Vocês imaginam quais são as 2 coisas? Madeira e prego. Madeira e prego. Certo? Isso aqui, a gente, se ele quisesse, eu disse a ele que não precisava, mas ele podia fazer um caixote fechado para botar o que a gente quisesse botar dentro. E utilizar esse caixote por muito tempo. Uma caixa de madeira pode ser muito útil para a gente guardar as coisas, para a gente carregar fruta, para a gente botar o que fazer o uso dessa caixa. Só que isso aqui era só para eu demonstrar para vocês. Aqui foi feito com madeira e prego. 2 coisas só. E nós podemos dizer que nós temos aqui um caixote. Agora o irmão vai desfazer esse caixote, vai desmanchar. Porque quem faz pode desmanchar. Porque quem faz uma vez, pode fazer 2, pode fazer 10, pode fazer 30. Olha. Tirou, desmontou. Pois é. Só são 2 coisas. E agora que ele desmontou, eu pergunto. Onde é que, irmão, vocês estão ouvindo? Isso aqui é um caixote? Não. Por quê? Porque foi desfeito, foi separado dos pregos. Pois é. Desse mesmo jeito é a vida. É o ser humano. O ser humano é barro e fogo. Quando separa, não é mais o ser humano. É barro e o fogo volta para Deus de som, porque ele é invisível. Ninguém vê o ar, ninguém vê o fôlego. Tá certo? Essa ilustração também pode ser feita com a energia elétrica. Por exemplo, nós estamos aqui com essa claridade toda por causa de 2 coisas. E o irmão vai desligar isso daqui. Energia E lâmpada. Se você tiver só uma lâmpada, olha, isso aqui é uma lâmpada. Mas se não tiver conectado na energia, na corrente elétrica, ela não ilumina. Agora o irmão vai conectar de volta na energia e ela acende. Luz é resultado de lâmpada e energia. A luz é para representar o espírito, né? Pode ser. A luz representa o espírito. Pois é, o espírito que a gente tem é o fôlego. No caso, a energia, né? A energia de vida que faz a gente se levantar, andar, trabalhar, correr. Certo, gente? Agora presta atenção que eu vou desvendar aqui uma grande mentira de Satanás. Ele não gosta que a gente faça isso, de jeito nenhum. Ele faz de tudo para a gente não dizer isso. Mas eu vim aqui para dizer para vocês. Gente, ninguém vai para o céu quando morre. Quem morreu está na sepultura. Ninguém vai para o céu quando morre. Nem Jesus foi para o céu quando morreu. Ele só foi quando ele ressuscitou. Então, esse negócio de dizer que a pessoa boa morreu e está lá com Deus é mentira. Não é assim. A Bíblia não ensina isso. Só vai depois da ressurreição, quando Jesus vier buscar. E ontem eu expliquei para vocês que não adiantaria a gente ser cristão, não adiantaria a gente servir a Deus se Jesus não vier nos buscar. Porque nós não conseguimos subir nenhuma árvore, quanto mais para o céu. Ninguém vai para o céu. É Jesus que vem buscar aqueles que entram em acordo com Ele. Amém. E ninguém vai para o céu quando morre. Deus tem um plano perfeito de vida eterna para todo aquele que crê nele. Amém. Mas só é depois da ressurreição. Porque no dia que Jesus vier, vai acontecer o que com os vivos? Eles serão transformados e levados junto com os que vão ressuscitar. Todos os salvos irão para o céu. Agora veja o que diz Eclesiastes 9. Como é? Como é? Não vão mais ser pó da terra e vão voltar a ser pessoas.
Vão voltar a ser pessoas eternas, como Deus é eterno. Vão viver para sempre. Muito bem. Olha, ainda estamos em Eclesiastes, agora vamos para o capítulo 9. Só voltar para o 9. 9. Capítulo 9, versos 5 e 6. Essa mensagem é uma mensagem que não é pregada em todo lugar, gente. É uma verdade bíblica muito clara e que as pessoas não sabem. Eu vivi a minha vida quase toda sem saber. E agora eu tenho a obrigação de ensinar vocês. Capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos ler. Gente, se mantenham em silêncio. Certo? Se mantenham em silêncio. 5 e 6. Por que que as pessoas quando morrem não vão para o céu? É por isso aqui, olha. Verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Todo mundo que está vivo sabe que há de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Gente, o morto não recebe recompensa. Nem de bem, nem de mal. Por quê? Porque a sua memória jaz no esquecimento, ou seja, fica apagada. E o verso 6 diz: o amor, o ódio, a inveja, para eles, para os mortos, já pereceram. Para sempre eles não têm parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Então, quando morre um parente da gente, que as pessoas dizem assim: ai, vovó viajou, está lá no céu, é uma estrelinha que está olhando. Gente, não diga uma mentira dessa para as crianças. Não é verdade. Vovó está no pó da terra. Deus disse que ela vai descansar até o dia da ressurreição. Ensine o que é verdade para as crianças. Agora você pode pensar assim, os adultos podem pensar assim. Mas eu conheço uma pessoa que já viu uma pessoa que morreu. Uma pessoa que morreu apareceu, não sei para quem. Você sabe quem é que aparece na fisionomia de quem morreu, fingindo ser quem morreu? Satanás. Pois é, vamos ler o texto para não achar que a gente está inventando. Não é o morto, porque o morto não sabe de nada. Vá para 2 Coríntios, capítulo 11. O morto está em repouso, ele não sabe de nada. Quem aparece é Satanás. Vamos ver no texto bíblico? Olha, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Se a pessoa já morreu, é. Se a pessoa já morreu e você tem a impressão que viu aquela pessoa, é Satanás tentando enganar você, para você acreditar que os mortos apareçam, mas os mortos não aparecem. 11. Vamos ler? 13 e 14. 2 aos Coríntios Vamos 11, ler. 2 versículos 13 e Coríntios 14. 11, versículo 13 e 14. 11, capítulo 11, versículo 14. Olha o 14 o que que diz. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, não fique admirado se o seu avô que morreu aparecer. Você não fique admirado, porque é Satanás. Sabe por que Satanás aparece fingindo que é o morto? Porque na mensagem de ontem, antes de ontem, nós vimos que quando Deus criou o homem, Deus disse assim: não coma daquele fruto, porque se comer morre. Aí uma serpente disse a Eva: não, Deus está enganando você, pode comer. Não morre não. Deus disse que morre. Aí a serpente diz: não morre. Então um dos dois está errado. Quem está errado é Deus ou Satanás? Satanás. Então, Deus está dizendo que a gente morre e que a gente não fica sabendo de nada, fica apagado até o dia da ressurreição. Satanás diz que não. Satanás diz que só morre o corpo porque o espírito fica vivo. Quem está certo é Deus ou é o diabo? Deus. Pois é. Então não sai um negócio vivo de dentro de um morto, gente. Não existe lógica. Não sai uma coisa viva de dentro de um morto.
o que saiu da gente, saiu quando a gente estava vivo, que é o fôlego. O fogo saiu, a gente morre. O fôlego volta para Deus. Outro detalhe interessante para a gente compreender essa mensagem. Quem aqui já ouviu falar na história de Lázaro, que foi amigo de Jesus e morreu? Lázaro morreu. E Jesus disse, em João capítulo 11, pode abrir aí a Bíblia, João 11, é o último texto de hoje. João capítulo 11. Lázaro morreu. Lázaro era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro era bom, era amigo de Jesus. 11. Evangelho de João capítulo 11. Se as pessoas boas, quando morresse fosse para o céu, Lázaro teria ido. Porque Lázaro era bom e era amigo de Jesus. Aí Lázaro morreu. Ó. Vamos ver verso 11. João 11, verso 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Sabe quem disse isso? Jesus. Então, para Jesus, a morte é um sono. Jesus disse, eu vou acordá-lo. Ele adormeceu e eu vou acordá-lo. E aí o verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro estava em Betânia. E Jesus estava longe, lá na Judéia. Olha o que aconteceu no verso 21. Jesus, depois de 2 dias, saiu da Judéia e caminhou até Betânia, onde era a cidade Lázaro tinha morrido. E o verso 21, o verso 17 diz assim, chegando Jesus a Betânia, encontrou Lázaro já sepultado. Presta atenção, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Então, Lázaro morreu, sepultaram Lázaro, já fazia 4 dias e agora chegou Jesus. E o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, cadê as irmãs de Lázaro? Viu para aqui as irmãs de Lázaro? Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, que estão de luto pela morte de Lázaro. Fiquem sentadinhas aí na calçadinha. Tristes porque o irmãozinho delas está na sepultura já há 4 dias. E aí chega Jesus. Vem Jesus. Jesus fica em pezinho aqui. Disse, pois, Maria a Jesus. Aliás, Marta fala primeiro. Diz a Jesus, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Fotos, ninguém tira foto não, é? Não teria morrido. Eu estou só filmando. Olha o texto. Marta diz, mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o verso 32. Maria também chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Todas as duas sentiram a mesma coisa, que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E 34, verso 34. Perguntou-lhe Jesus, onde o sepultastes? E eles lhe disseram, Senhor, vem e vê. E aí, chegando lá, Jesus ordenou, tirem a pedra. Daqui mesmo, Jesus fica aqui. 39, Jesus fica aqui. né? 39. Jesus fica aqui, ó. Volte aí um pouquinho, Jesus para cá, ó. Fica aqui. Jesus manda que abram a sepultura. A sepultura era um buraco cavado, tampado com uma pedra. E aí, no verso 39, Jesus manda tirar a pedra. Tirai a pedra. Disse Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Uma pessoa que está 4 dias morta já está fedendo, está podre, né? E no verso 40, Jesus disse, não te disse eu que se credes verás a glória de Deus? E aí no verso 43, Jesus diz assim, tendo dito estas palavras, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. Aí Jesus dá o comando ao morto. Lázaro, vem lá para fora. Olha, a Bíblia diz que o morto saiu, ao verso 44. Saiu aquele que estava morto, só que agora estava vivo, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe disse, desamarrai-o e deixai-o andar.
Agora eu pergunto, gente, se Lázaro não foi para o céu quando morreu, Jesus chamou ele da sepultura, onde estão os mortos? No céu ou na sepultura? E por que as pessoas dizem que os bons quando morrem vão para o céu? Porque é mentira de Satanás que foi plantada há séculos. Eles acreditam no que eles aprenderam. E eles aprenderam errado, porque essa mentira que Satanás inventou desde lá do Jardim do Éden, ela vem sendo ensinada. Nossos avós, nossos pais e os mais velhos aprenderam assim, infelizmente. Mas por quê? Porque não estudavam a Bíblia. Então agora, com a Bíblia... Terminou ainda não. Olha, com a Bíblia, o inimigo não consegue enganar a gente. Amém. Amém? Quem estuda a Bíblia não é enganado pelo inimigo. E quando a gente conhece verdades como essa, a gente fica com vontade de ensinar outras pessoas. Gente, não é daquele jeito não. Eu era assim, gente. Deixa eu dizer para vocês como eu era. Eu era muito católica. Eu rezava muito. Eu era muito consagrada quando eu era católica. Muito verdadeira. Rezava para todo mundo que morria. Inchava de joelho, rezando para os mortos. Mas eu tinha muito medo de quem morria. Ficava assombrada, não conseguia dormir. Eu e Alba, minha irmã, nós dormíamos na mesma rede. No dia que morria uma pessoa conhecida, nós dormíamos nós duas na mesma rede. Nós tínhamos muito medo. Por quê? Porque as pessoas contavam aquelas histórias de aparição e a gente tinha medo. Só que quando eu estudei a Bíblia, vou dizer bem baixinho, porque pode ter algum vizinho aqui ouvindo. Quando eu estudei a Bíblia, eu deixei de ser católica. Porque é tanta coisa que não tem na Bíblia, eu preferi ficar com a Bíblia. Com a Bíblia, eu tenho luz, eu tenho certeza, eu tenho esperança, eu tenho fé. Amém. Agora a pergunta de hoje é, você vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com as histórias que contaram por aí? Quem quer ficar com a Bíblia? Fique com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada pelo Espírito Santo. Então, morto não sabe de nada. Morto não vai para canto nenhum. É Jesus que vai vir para ressuscitar os mortos. E você quer estar vivo naquele dia? Você quer estar em pé naquele dia? Se a pessoa morreu e aparece para você alguma figura fingindo ser aquela pessoa, pode pedir a Jesus que repreenda, porque não é verdade. É mentira de Satanás. Pode não. Quando a gente está perto de morrer, depende. Tem pessoas que morrem perdendo lentamente o fôlego. Vai ficando fraquinho, o fôlego vai ficando curtinho. A visão escurece, viu? Aí vai ficando aquele fôlego curtinho, fraquinho, e a pessoa vai perdendo as forças, vai ficando desanimado, fraquinho, até apagar. E tem pessoas que morrem de uma vez assim, corta de vez. Você já viu uma galinha morrendo? Uma pessoa matando uma galinha, que ela fica toda... Porque corta de vez o fôlego, é do mesmo jeito que morre um bicho, morre uma pessoa. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia tá isso. Certo? A Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes, nesse mesmo livro que a gente leu, que assim como morre um cavalo, um porco, um jumento, uma galinha, qualquer animal do mesmo jeito. Aí o animal fica se batendo porque corta de vez, aí o corpo fica em agitação. Já morre. Então, gente, morrer é sair o fôlego da gente. Que Deus abençoe. Que amanhã à noite, Edson vai com o menino pro futebol. E de manhã a gente vai pra igreja. De manhã a gente vai pra igreja. As meninas vão pra quê? Não, o menino tá perguntando se ela vai jogar mais nós. Eu jogando? Posso até ir, mas não volto. Você pode levar eles amanhã pra igreja? Amanhã de manhã? Sim. Amanhã é sábado. Pode. Olha, gente, deixa eu dizer um negócio assim. Quem quer jogar bola de noite? Quem vai pra igreja de manhã? Marca a hora. Mãe, marca a hora. Neymar já confirmou que vai levar vocês pra igreja amanhã. 8 horas. Gente, tá certo assim? Vamos orar? Vamos orar então? Vamos orar. Vai ter não. Então, amanhã à noite é o Futebol. Vai ter no domingo. Amanhã de manhã é na igreja e de noite é o futebol. Lá na quadra do IPE, que o gerente Edson
É ele que vai gerenciar o jogo. Aí estão me convidando para jogar, mas se eu for, eu não volto. E de noite, no domingo, eu quero estar aqui com vocês de novo, tá certo? Agora feche seu olhinho e vamos orar. Oremos. Bondoso Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus. Porque a tua palavra clareia a nossa mente, ilumina, nos enche de esperança. Pois todos aqui temos nossos parentes que estão na sepultura. Já descansam, já estão ali no silêncio, apagados, aguardando aquele glorioso dia da volta de Jesus. Naquele dia, Jesus, o Senhor vai dar uma ordem de comando. E os mortos que morreram na fé vão se levantar para serem levados para o céu, junto com os vivos que estão preparados. Amém. Senhor, esse grupo aqui, essas crianças, adolescentes, essas mães, todo mundo que está aqui, esses homens, esses jovens, todos que estão aqui ouvindo essa palavra, que nunca mais se esqueçam. Amém, Deus. Porque o Senhor Jesus não foi para o céu quando morreu. Verdade. Ninguém vai para o céu quando morre. Todos vão depois da ressurreição. Que nós possamos aprender a crer na tua palavra, Senhor. Amém, Deus. Nos traga no domingo à noite para aqui novamente, para continuarmos estudando outros temas. Em nome de Jesus, amém. Amém.